Salve, salve, rapaziada, mais uma vez aqui passando para compartilhar minha leitura do Evangelho de Mateus. E atualmente eu estou no capítulo 23 de Mateus. Peço que vocês acompanhem comigo a leitura e logo em seguida eu vou comentar, sobre alguns pontos. Os doutores da lei falam, mas não agem. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eu vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Como está escrito aí, eles são doutores, Os fariseus são doutores da lei de Deus. Observem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactérios, eu creio que, eu não tenho muita certeza, mas são as vestes dele, aquelas vestes largas. Verso 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi quer dizer mestre. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O Espírito fala ao coração de vocês sobre essa palavrinha bem aqui. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Olha que coisa, viu? Aqui na palavra de Deus diz que o maior é aquele que serve. Já comentei com vocês em outros momentos, que nós somos chamados para servir. Ele é o nosso mestre, nós somos seus servos. No vídeo passado eu falei sobre o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós estamos amando nosso próximo, nós estamos servindo, E não é fácil, para falar a verdade, não é fácil. Mas é um mandamento de Deus. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Uma ressalva aqui para vocês, viu? Nós, eu, você, aqueles que temos o Senhor, que entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos o templo de Deus, A partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser templo de Deus. Ou seja, o que é que isso significa? Ele vem habitar em nós, O Deus, ele não habita em templos feitos por tijolos. Ele habita no templo de nosso coração, dentro de cada um de nós. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele manda sobre nós o seu Espírito Santo. Amém? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Aqui são os fariseus falando, Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Jesus fala que, insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está
e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha que os maiores mandamentos entrando aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Isso traz uma conotação de juízo, né? Porque Deus ele vai cobrar cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que ele fez, pela misericórdia e pela fé. Fé é a certeza, né? Ou seja, tudo, aqueles dois mandamentos englobam tudo isso aqui, né? Juízo, misericórdia e fé. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Viu? Ó, vocês devem dizimar sim, só que vocês têm que guardar o maior mandamento, o juízo, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Nós temos que limpar o nosso coração. A palavra de Deus diz que aquele que subirá ao monte do Senhor é limpo de mãos e puro de coração. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de morte e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O inferno é real, gente, que Jesus Cristo ele fala sobre o inferno aqui, né? Essa leitura aqui está sendo um pouco longa, né? Porque é toda uma advertência, né? Contra a hipocrisia, contra a falsidade, contra o apenas viver de aparência. Nós não devemos apenas viver de aparência, nós devemos ler a palavra e praticar a palavra. Porque se nós lermos a palavra, se eu apenas falar para vocês o que vocês devem fazer e eu não fazer, eu estou ficando de fora ali dessa bênção de Deus, né? Portanto, a conclusão aqui. Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Viu, meus amados? Foi um pouco longo, como eu falei para vocês, né? Mas o que Jesus Cristo estava aqui fazendo uma advertência, né? Vocês devem fazer essas coisas, mas vocês não devem dizimar, devem ofertar, não devem omitir aquilo que é muito importante: o juízo, a misericórdia e a fé. E eu fico por aqui, meus amados. Se você ainda não conheceu Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e Salvador, entregue-se a Ele hoje mesmo. Amém, meu amigo? Paz e falou, falou.